Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu quero te dar algumas dicas de configuração do projeto, ok? Então é uma aula mais rápida, mais clean, mais tranquila. Eu quero te mostrar algumas dicas importantes que sempre acaba faltando aí na conclusão do nosso projeto, tá? A gente já está com o projeto incluindo, gravando uma mesa, incluindo itens, produtos e assim por diante, né? Então eu vou te dar algumas dicas da configuração do projeto no Delphi, tá? Para você poder entender algumas coisas legais, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Aqui você tem em Project Options, tá? Todas as opções do projeto. A gente está trabalhando aqui, né? Eu compilei somente em Windows, tá? Eu vou mostrar algumas configurações importantes na hora de você configurar a sua aplicação para Android, ok? Bom, o que a gente tem aqui? Eu vou clicar em Application, tá? Eu vou modificar aqui para Android 64 bits, tá? E, inclusive, as dicas já começam aqui, né? Se você for subir essa aplicação, tá? Para a loja do Google, é muito pouco comum você fazer esse tipo de operação num tipo de aplicativo como esse, mas se por acaso for necessário, tá? Você vai ter que lembrar o seguinte, né? O Delphi, né, dependendo da versão que você tiver, ele não é compatível com as regras do Google, tá? O Google ele permite, né, que você envie aplicativos desde que você tenha um checklist com todas as regras, tá? Então, não sei quando você está assistindo essa videoaula, ok? Mas dependendo da versão do seu Delphi, você pode precisar de uma versão mais nova. Vou te dar algumas dicas, né? No Google, né, até a finalização dessa aula, é necessário que você compile a sua aplicação, no mínimo, com Android 8.1 em diante. Tá? Aplicações novas no Google Play, lá na Play Store, aplicações novas não podem ser compatíveis com 8.0 para baixo, tem que ser 8.1 para cima. Se você precisar subir uma aplicação para o Play Store hoje, você vai precisar de uma versão mais nova do Delphi para você poder compilar e ser totalmente compatível com Android 8.1 em diante, ok? Uma outra coisa importante, né? Você vai sempre compilar para 64 bits, ok? Por quê? O Google exige que o seu aplicativo seja híbrido, ou seja, ele tenha o 32 bits e tenha 64 bits. Então você vai ter que marcar a opçãozinha 64 bits, tá? E aí vem uma dica importante. Então aqui em Delphi Compiler, né, você marcando aqui a opção em Compiler, tá? Compiling, você vai ter um pouquinho mais para baixo aqui a opção Generate Android App Bundle File ARM, que é 32 bits, mais ARM64. Então você vai ter que marcar a opção aqui 64 bits, ok? Se você vai distribuir a aplicação de forma particular, né? Ou seja, você vai pegar o dispositivo do seu cliente final, ou você vai distribuir isso nos equipamentos V2, por exemplo, do seu cliente final, então você não precisa necessariamente ser 64 bits. Você vai olhar qual que é a versão do equipamento que você vai instalar, esse APK, ok? E vai marcar ou não a versão 64 bits, ok? Um V2, por exemplo, você basta deixar marcado 32 bits, ou seja, sem essa opção marcada, você coloca do jeito que ele está, compila e manda direto para o aparelho, ok? Se você for levar para a loja, obviamente, né, obrigatoriamente você vai ter que marcar 64 bits, ok? Bom, beleza. Feito isso, né, aqui você vai ter algumas operações importantes e algumas dicas, né, de coisas que costumam dar erro no dia a dia, então eu já vou te dar a dica. Essa opção aqui é importante, o Secure File Sharing, que está aqui em Application, Entitlement List. Não esquece de escolher aqui a opção, tá? Aí você tem separado por categorias, então você pode configurar aqui para todas as plataformas, tá? Debug e release, ou só para release, debugs ou só para release, tá? Geralmente eu coloco direto aqui. Então, aqui Android 32 bits, marca aqui o Secure File Sharing para você poder ter acesso, né? Se você precisar, ter acesso a arquivos do seu aplicativo, tá? Arquivos que vão encapsulados dentro do seu APK. Então é importante você ter esse cara marcado, tá? User Permissions, se você tiver
usando, já falei isso anteriormente, né? Se você for usar algum recurso em especial, por exemplo, eu vou usar a impressora do V2, e a impressora do V2 ela é um Bluetooth interno, então você vai ter que marcar aqui a opção Bluetooth e pedir permissão, assim como a gente viu lá no comecinho do nosso treinamento, tá? Então você tem que marcar aí as opções que você vai precisar utilizar, ok? Aqui em Forms, né? No nosso caso, esses daqui são todos os nossos data modules, tá? Eu estou abrindo ele aqui em primeiro do que o form principal, e o form principal abre então, tem acesso às tabelas, aos datasets que estão criados lá, tá? Se você preferir, crie métodos nos data modules para que as tabelas sejam criadas na hora, enfim, para você não ter que criar o data module no AutoCreate. Então tem algumas dicas aí que são coisas rotineiras, né, de um programador Delphi, tá? Então isso aqui é bastante tranquilo, né, porque isso a gente carrega essas informações, esse conhecimento lá da VCL quando a gente programava para desktop. Os princípios são os mesmos, tá? Uma outra coisa importante aqui, que eu vou mostrar numa próxima aula, são os ícones da aplicação, tá? Então é importante você ter os ícones da aplicação e trocar os splashes também. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais para frente em outra aula, tá? Se sua aplicação tiver algum serviço, não é nosso caso aqui, por exemplo, push notifications, né? Então você poderia configurar aqui as informações lá do Google Firebase, poderia configurar aqui, né? Agora, version info é uma parte legal, importante você saber aqui algumas coisas interessantes. Aqui nós temos duas informações importantes. O pacote, tá? O package, esse aqui é o nome do arquivo DPR, tá? Então aqui ele está como com.embarcadeiro, e o nome do nosso DPR. Aqui você pode mudar, tá? Isso aqui é um nome único, então você pode colocar geralmente o Google e a Apple, né? Se por acaso você fosse compilar para a Apple, geralmente o Google e a Apple eles recomendam que você use o domínio da sua empresa. Ao contrário, por exemplo, adrianosantostreina.com.br. Então o nome do meu pacote ficaria br.com.adrianosantostreina. E o nome do meu DPR. Então aqui você pode mudar se você desejar. Então eu poderia colocar, por exemplo, com br.com.tectoy, colocar aqui o Tectoy ou qualquer outro nome, né? Enfim, e Adriano Santos Treina, por exemplo, ó. Então o meu pacote ele ficaria com este nome lá no Google ou na Apple se fosse compilado para iOS, ok? Então esse aqui é o nome do pacote. Aqui é o label, né? O nome do ícone que vai aparecer lá no Android. Então se você quiser, o nome do nosso projeto aqui é Garçom Atendimento EXE, né? Ele vai ficar como Garçom Atendimento APK, mas eu quero que ele apareça diferente lá no ícone no Android. Quero que apareça, sei lá, Garçom Adriano, sei lá, App Garçom ou só Garçom. Então você pode também modificar isso daqui sem problema nenhum, tá? Version code é a versão principal do seu aplicativo, isso é importante para quando você manda para o Android, lá para o Google, tá? Version name aqui é uma string, você pode compilar isso usando, sei lá, né, builds maiores, builds menores, então você pode mudar isso daqui é uma string, ok? E o restante aí são coisas muito específicas, a gente não vai entrar em detalhes. Mas essas 4 primeiras informações aqui são importantes para você mudar no seu aplicativo, tá? Fica bem legal. E por último, aqui no Orientation, você pode informar para o seu aplicativo quais as posições que ele pode funcionar. Nesse caso aqui, que é um aplicativo de garçom, eu quero que ele funcione só de pé e com o dispositivo na posição original, na posição correta, tá? Eu não quero que ele funcione, por exemplo, de ponta cabeça. Então você pode configurar essas informações aqui também no seu projeto, tá? Então, salvando isso daqui, isso é por plataforma, né? Então se eu voltar aqui, ó, vou voltar lá naquelas configurações e vou mudar a plataforma para Android. Vou mudar aqui, ó. Algumas informações são por plataforma, outras não, tá? Então aqui, por exemplo, ó, é por plataforma, tá vendo? Fire Security Sharing. Se eu marcar aqui em 64 bits, ele não está marcado, tá vendo?
Se eu mostrar aqui em 32, ele está marcado. Então isso aqui é por plataforma, por debug ou release. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então se eu for aqui em version info, ó, se eu colocar aqui em 64, essas configurações estarão ainda padrão. Então você tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, feitas essas configurações, eu geralmente dou um clean na minha aplicação e dou um build para ele buildar novamente o nosso aplicativo, ok? Importantíssimo aí a gente fazer esse tipo de modificações. E aí a gente vai gerar, né, se a gente fosse gerar agora direto para o Android, ele vai gerar o ponto APK para nós, ok? Vamos ver mais algumas informações aqui no Project Deployment. Aqui é tudo que você vai fornecer para o Delphi compilar junto com a sua aplicação, junto com o seu APK. Então, por exemplo, vou pegar aqui Android 32 bits, tá? Quando você compila um aplicativo, ele vai levar tudo isso daqui que está aqui. São arquivos, são informações importantes, são recursos do seu aplicativo, eles vão todos serem compactados junto do seu APK. Então, se você tiver um arquivo externo que você queira adicionar, aqui, por exemplo, só de teste, eu adicionei aqui um arquivo chamado bip2.mp3. Esse bip2 está indo junto do meu APK. Então, eu poderia, por exemplo, criar um método para toda vez que eu bipar uma comanda, ele soltar um sonzinho, né, um bip ali, indicando que ele bipou aquela comanda. Então, é assim que a gente adiciona um arquivo, um recurso externo no nosso aplicativo, tá? Aqui são as informações do arquivo, e aqui nessa coluna Remote Name é o nome que ele vai aparecer, né, que ele será usado lá dentro do seu aplicativo Android, tá? Então, se eu quisesse que o nome dele fosse diferente, sei lá, bipcomanda.mp3, eu poderia jogar o arquivo bip2.mp3 e mudar o nome dele na hora que ele estiver fazendo o deploy nesse arquivo, ok? Beleza? Bom, mais uma coisa importante aqui, e por último, né, eu vou clicar aqui em botão direito, Show in Explorer, eu vou abrir aqui o arquivo de manifesto, tá? Vamos lá, o arquivo de manifesto, ele está sempre na raiz do nosso APK. Ele é gerado pelo Delphi quando a gente faz a primeira compilação para Android, tá? Esse arquivo é um arquivo XML. Eu vou abrir ele aqui no Notepad++. Eu quero só te dar uma dica importante. Vou abrir ele aqui, ó, que é essa cláusula aqui, ó, tá? Como o nosso aplicativo ele vai fazer acesso a um servidor externo, nesse caso a nossa REST API, o default de um aplicativo é não ter essa linha, tá? Então ele geralmente vem dessa maneira aqui, ó, desse jeito. Se eu compilar minha aplicação desse jeito, mandar para o Android e tentar fazer lá o login, né, onde ele vai até o nosso servidor, nossa API REST, vai trazer os dados de lá, ele vai dar um erro de Clear Text Traffic, tá? No meu canal, no Adriano Santos Treina, no YouTube Adriano Santos Treina, você consegue informação sobre isso. Se por acaso você esquecer, você já tem ele aqui a informação. Então, você tem que adicionar essa linha aqui, ok? Encontra aqui a tag application, tá vendo? Ó? E adiciona uma linha nova. Android, uses clear text traffic. Tem que ser exatamente como está escrito aqui, porque o Android é case sensitivo, então se ele tiver errado ali, maiúsculo e minúsculo, ele não vai funcionar. Então tem que ser exatamente desse jeito, igual a true. E aí você compila a sua aplicação, tá? Você pode salvar esse arquivo aqui, normalmente, fecha, tá? E recompila o seu projeto. E aí você não vai receber mais esse erro de Clear Text Traffic. Isso sempre ocorre quando você precisa fazer um acesso do seu aplicativo a uma URL, a um servidor externo àquele dispositivo Android, ok? Mesmo que esteja dentro de uma mesma rede, tá, gente? Mesmo que esteja dentro aí de uma mesma rede de computadores, ele vai dar erro também. Então não é só para a internet, não. Então dentro de uma mesma rede. Saiu do dispositivo móvel, precisou fazer um request a qualquer coisa fora do dispositivo, precisa daquela linha lá no Android Manifest, ok? Então, era isso que eu queria dar de dicas nessa reta final desse projeto. Espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado e até lá.